Meu convidado de hoje não foge de polêmica, foi batizado como Luiz Guilherme, é roqueiro, carioca, tem posicionamentos políticos bem fortes, mas é conhecido mais como Tico Santa Cruz. Tico, muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado mais uma vez o convite do Metrópolis. Obrigado pelo convite, Caio. Obrigado, Metrópolis, crescendo cada dia mais. Acompanho muito as notícias do Brasil por vocês, então me sinto muito feliz em estar aqui novamente. Tico, é inevitável a gente começar a nossa conversa com esse assunto recente. Você chegou a ficar ali no Trend Topics ali do Twitter após você convocar para a manifestação do ato do dia 12 de setembro contra o presidente Jair Bolsonaro, um ato que foi organizado pelo MBL. Então acabou sendo atacado pelos bolsonaristas e sendo atacado por esse campo que você defende, que é o campo da esquerda. Como é que foi isso para você, esse turbilhão na sua cabeça? Olha, Caio, eu sou uma pessoa que desde sempre vida nunca abri mão do meu posicionamento e da minha independência de pensamento, né? Então, diante disso, eu compreendo que a gente está vivendo uma crise muito grave no Brasil, uma crise extremamente aguda, né? Que faz com que a gente precise rever as nossas estratégias e diante de quase 600 mil pessoas que já faleceram por conta da Covid, da fome, da miséria, da inflação, do desemprego, da economia que está em frangalhos, do botijão de gás, da gasolina, do dólar. Olha a quantidade de coisas que eu posso enumerar aqui para racionalizar, né, uma atitude que faça com que as pessoas pensem agora um pouco mais. Obviamente, ninguém está se propondo a defender pautas que sejam diferentes da pauta que foi proposta por esse dia 12 de setembro, que era o Fora Bolsonaro. Deixar bem claro duas coisas aqui. Eu atendi ao convite do chamado do MBL e não do Vem Pra Rua. Embora os dois estivessem na mesma rua, naquele mesmo espaço, a minha relação o tempo inteiro, inclusive na negociação da minha participação dentro desse evento, foi diretamente com o MBL. Então, apesar de todas as restrições, e eu tenho vários processos contra o MBL, eu achei que seria bastante importante deixar de lado as diferenças e fazer o meu discurso para uma parcela da população que normalmente não me escuta. Então, nesse quesito, eu acredito que eu atingi o meu objetivo. Como eu não sou candidato a nada, não sou ligado a nenhum partido político, para mim, a única coisa que teve de negativo foi a reação, obviamente, do meu campo, né, que é o campo progressista, que, enfim, as pessoas têm todo o direito à crítica, e eu acho que eu também sou criticável em todos os aspectos, até para poder rever as minhas posições, mas acredito que, em muitos momentos, as pessoas agem de forma passional e acho que isso atrapalha na hora que a gente se reunir para poder fazer o movimento que a gente está pretendendo fazer em conjunto. Mas para a questão política, isso pessoalmente te incomoda? É claro que, assim, eu tô acostumado a tomar pancada, né, do campo da direita e do campo, principalmente da extrema direita, que é um campo muito pesado, que os ataques são muito cruéis, né, que, enfim, não se restringem a mim, eles atacam tão próximas também. Mas quando você está, obviamente, dentro do seu campo e você... eu não sou uma pessoa que agora nesse jogo, eu estou no jogo desde sempre. E acho que de 2015 para frente, eu fui uma pessoa que apresentei a cara no momento em que várias outras pessoas fugiram, inclusive, do próprio partido e de vários campos das áreas progressistas. Eu acho que a forma como as pessoas se dirigiram, eu não posso generalizar, foram muitas críticas, mas teve uma galera, uma parcela, que pegou de uma forma muito pesada. E aí, óbvio que você acaba sendo magoado, né? Eu acho que eu sou uma pessoa, sou um ser humano, eu não sou um robô e nem sou uma pessoa blindada nos meus sentimentos, então eu acabei ficando chateado mesmo. E aí tem todas aquelas hashtags, né, que as pessoas fazem, chateado, magoado, um monte de coisa. Eu brinco com isso porque eu sou uma pessoa que consigo levantar rápido, mas não é legal quando você se vê atacado pelo seu próprio campo. Ô Tico, por que você realmente... Você hoje é um dos artistas aí, mais protagonistas assim, dessa questão política que a gente está vivendo. Qual foi o seu start para você realmente entrar em campo e usar a sua visibilidade para levar a voz ao que você acredita? Eu sempre tive uma relação de curiosidade e interesse pela política, por isso eu fui cursar Ciências Sociais quando eu entrei na UFRJ em 97. Então esse campo sempre foi um campo de curiosidade, de estudo para mim. Mas em 2006 o Rodrigo Neto, que era guitarrista do Detonautas, foi vítima de um assalto aqui no Rio de Janeiro e acabou sendo morto nesse assalto.
E eu entrei numa linha de indignação muito profunda, de raiva, de ódio, de um monte de sentimentos que não são sentimentos positivos, né, do ponto de vista de quando você usa de forma exacerbada esse tipo de sintonia. Então, eu preferi canalizar essa sintonia para um lugar que pudesse ser producente. E, a partir de 2006, eu criei um grupo de voluntários que ia dialogar em vários lugares, em faculdades, em escolas, em presídios, em carceragens. Eu juntei com outros grupos, com o saudoso Marcelo Iuca, com outros grupos de atuação também que atuam em campos diferentes, digo dentro da sociedade, né, mas com o mesmo propósito de gerar um diálogo sobre as questões políticas e sociais. Então, naquele momento ali, a catarse que eu sofri emocional, ela fez com que eu tivesse que, primeiro, criar uma blindagem para poder enfrentar todo aquele luto e aquela passagem difícil, e depois, obviamente, ir para o campo para colocar na prática, né? Porque eu poderia ter ficado deprimido dentro de casa, como eu fiquei, né? E tive que passar por um tratamento durante um período, mas efetivamente não ter feito nada para mudar. Então, eu acho que a minha posição como artista, ela serve também como uma posição de cidadão e de agente político, não como partidário, ou como candidato, ou como deputado, ou como, enfim, do campo institucional, mas no campo da sociedade, acredito que todos nós tenhamos essa responsabilidade. Imagino que isso deva resultar em prejuízos para a sua carreira. Vale a pena essa luta, Tico? Olha, eu faço terapia desde 2004, né? E dentro da terapia eu aprendi, e acho que a gente está no Setembro Amarelo, e é até legal a gente falar sobre a questão de saúde mental, porque para que a gente possa ter uma qualidade de vida que seja compatível com aquilo que a gente imagina para o nosso futuro, para o nosso presente, a gente tem que estar bem equalizado internamente, né? E durante a terapia, durante o meu processo terapêutico, por várias vezes eu me questionei se valia a pena, porque efetivamente eu não tenho nenhum resultado dessas ações agora. E pode ser que eu nem veja esses resultados. E quando eu aceitei isso, né, aceitei que talvez eu nunca veja esses resultados, e que eu faço isso porque eu acredito que seja o caminho ideal para que eu possa deitar na minha cama de noite e dormir tranquilo de que eu estou fazendo a minha parte. É claro que eu tive muitos prejuízos financeiros, eu tive muitos prejuízos na minha imagem, tive muitos prejuízos relacionados à banda, a minhas relações familiares, etc. E eu vou equalizando. Eu acho que hoje, por exemplo, em 2021, eu tenho muito mais capacidade de equalizar essas questões e poder me posicionar de uma maneira mais eficiente. Mas ao longo desse período eu aprendi muito, né? Aprendi muito. Então, assim, eu não sou uma pessoa conectada exclusivamente com dinheiro e com os benefícios que o dinheiro pode me dar. É claro que eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas e quero ter uma vida confortável. Eu desejo que todos os brasileiros possam ter. Mas eu sofri muitos danos, com certeza. Se eu tivesse ficado calado, como eu fui orientado a ficar calado pelos empresários, pelas gravadoras que trabalharam na época comigo, não agora. Ao contrário, a gravadora que trabalha comigo agora, a Sony Music, é uma gravadora que me estimula a me posicionar, ou seja, me dá respaldo para eu poder fazer o que eu estou fazendo também, não financeiro, mas profissional, né, de que eu estou indo por um caminho que eles acreditam que seja um caminho importante para um artista. Então, eu acho que, no final das contas, ô Caio, tudo que eu aprendi, nenhuma faculdade iria me ensinar. Eu aprendi na prática e acho que tenho total capacidade de fazer essa função de forma responsável e, hoje em dia, de forma mais equalizada também. Ô Tico, há cerca de 6 meses a gente estava aqui conversando também nesse sofá virtual do Metrópolis e você já levantava bandeira contra o Bolsonaro, você já tinha um posicionamento muito definido em relação à possível candidatura do Ciro Gomes. De 6 meses para cá, o que você acha que realmente avançou, o que você acha que realmente ficou estagnado até recuou? Em relação ao país, a gente só está retrocedendo, né? Infelizmente, o Brasil é um país que está à mercê de um grupo de mafiosos, né? Que a gente está vendo aí pela CPI, acompanhando, com interesses muito particulares e, obviamente, se defendendo, né? Tentando manter o poder para se defender dos processos que vai levar e dos prejuízos que vai tomar do ponto de vista judicial, porque isso não vai ficar barato, todo mundo sabe disso. Então, acredito que a gente não andou, a gente andou, a vacinação avançou, etc., mas num nível muito menor do que a gente poderia ter avançado com a qualidade que o SUS oferece para o Brasil historicamente, né? Então, poderíamos estar numa posição privilegiada. Em relação à questão das candidaturas, hoje mesmo eu fiz um tweet, né, falando que essas pesquisas que estão sendo divulgadas agora são pesquisas que, para mim, efetivamente, não representam nada, porque a gente está 1 ano e 1 mês de uma eleição
E às vezes eu me questiono se essas pesquisas não servem muito mais para dividir os brasileiros e para fazer com que a gente perca o foco que é o Bolsonaro, que são os problemas causados pelo Bolsonaro, para que a gente fique debatendo qual é a viabilidade do candidato A, do candidato B, do candidato C. A gente não sabe nem como é que vai ser a eleição e se vai ter eleição, né? Então, acho que nesse momento o que a gente precisa é se concentrar em demonstrar para a sociedade que temos pautas muito importantes sendo negligenciadas pelo Bolsonaro e, efetivamente, se os partidos políticos estão interessados realmente em fazer o Arthur Lira e o Centrão se levantar, né, desse monte de processo de impeachment e colocar para ser julgado, ainda que não tenhamos um resultado favorável ao impeachment, mas pelo menos a discussão mais séria, mais produtiva em relação a esse tema, acredito que isso não avança nada para o país. A gente fica aqui debatendo, eu fico olhando as redes, aí eu vejo as pessoas que defendem o Lula brigando com as pessoas que defendem o Ciro, brigando com as pessoas que defendem o Amoedo e brigando com as pessoas que defendem Mandetta ou Dória. Ok, beleza. E o Brasil? Nesse momento, que a gente está aí com um monte de crise para resolver, um monte de incêndio para apagar. Enquanto a gente fica brigando, o Bolsonaro avança com essa agenda dele, né? Então, eu acredito que a gente pode deixar essa discussão para um pouco mais para frente, que é um momento onde a eleição vai estar mais configurada, né? Quando tiverem já as suas candidaturas definitivas, com os seus vices definitivos, com os partidos já reconectados em relação às suas coligações. Então, tudo que está acontecendo agora é mera especulação. E discutir em cima de especulação, quem gosta de fazer isso é o mercado financeiro, e eu não sou do mercado financeiro. A impressão que dá, quem te segue, quem te acompanha há bastante tempo, a impressão que dá é que você divide o momento político atual, você gostaria de dividir o momento atual em dois momentos, assim, o momento todos contra o Bolsonaro e num segundo momento a gente escolhe ali quem vai, por qual caminho a seguir, né? Você acredita que existirá uma unidade nesses dois momentos? Então vamos parar tudo, todos contra Bolsonaro. A gente viu que pelo movimento lá do MBL não foi bem assim, né? Caio, sabe o que acontece? A gente não pode deixar de levar em consideração a variável do poder, né? A questão do poder é uma questão que mexe muito, obviamente, com as estruturas políticas do Brasil. Então, é claro que por cima dos panos, muita gente coloca a cabeça e fala que quer o fora Bolsonaro. Mas, efetivamente, eu não tenho certeza e não posso afirmar que todo mundo, de fato, queira o fora Bolsonaro. Então, eu acho que, quando a gente fala de política, e acho que quem assistiu House of Cards, que é uma série, né, que acabou ficando para trás diante de tudo que a gente viveu no Brasil, a série até interrompeu, né, os capítulos e, enfim, ela foi interrompida porque os bastidores da política, eles são muito mais importantes do que está sendo colocado para fora. O que as pessoas conseguem ver é o que é permitido que as pessoas vejam, né? Mas no fundo, o mais importante é o que nós não vemos e que é o que não é falado. Então, o que não é falado é o que vai determinar o futuro do Brasil. Então, eu sei, como uma pessoa que trabalhou insistentemente durante o período do impeachment da presidenta Dilma, como alguém de linha de frente dentro da comunicação, que existem, obviamente, comunicações por trás de tudo isso, são comunicações ligadas à disputa de poder. Então, eu não posso afirmar necessariamente que todo mundo que está envolvido ou imbuído nessas pautas estejam, de fato, disponíveis para poder aprofundar esse fora Bolsonaro. Mas eu acho que mesmo que, ainda que não estejam, só de fazer essa mobilização para poder sinalizar para a sociedade e para sinalizar para o próprio Congresso e para o próprio Bolsonaro que há um foco de resistência, eu acho que é importante. Agora, se eles estão ou não querendo fazer isso de fato para poder tirar o Bolsonaro, eu estou. Agora, quem está no poder ou quem está disputando o poder, eu não posso entrar na frente dessas pessoas e dizer que de fato eles estejam. Só para a gente estar aqui falando de política, eu não posso falar contigo Santa Cruz sem falar de CPI. Você acredita que esse relatório da CPI vai realmente render algo de concreto? Ou vai ser muito mais um circo ali para que, olha, a gente fez o nosso papel, não vai dar em nada? Qual é a sua avaliação, qual é o termômetro que você tem em relação a esse ambiente? Olha, Caio, eu acho que a mobilização que foi promovida pela CPI, e eu não estou nem falando do ganho político que cada senador ali está tendo, né, os senadores que estão avançando nesse sentido, ela produziu uma série de comprovações a respeito de questões muito graves, né, da pandemia. Então, a gente não pode, eu não posso imaginar, eu não posso aceitar que essa CPI não dê algum resultado, porque se a CPI não der nenhum resultado, se essa CPI virar pizza, como a gente falava, né, antigamente com as CPIs que aconteciam, aí eu efetivamente acho melhor a gente fechar a luz, apagar e sair fora.
né? Porque o que está movimentando ali é muito grave. O que foi feito ali, por exemplo, com o caso das cobaias humanas aí no tratamento precoce, a gente está falando de uma técnica nazista. A gente está falando de uma atuação que o Mengele fazia na época do Hitler, né? Então a gente não pode aceitar que uma questão tão grave quanto essa e que está sendo levada de forma muito séria, né? Eu acompanho os senadores ali diariamente, tanto o Omar quanto o Randolph, quanto a Simone Tebet, o Alessandro, e todos os demais, né, que estão participando da CPI de forma muito incisiva, que essas pessoas vão colocar até as próprias carreiras políticas e as possibilidades que eles também têm, né, de usufruir de algum ganho político em relação a isso, porque não dá para a gente achar que é todo mundo fazendo coisas pelo bem maior da sociedade. Existe um interesse político também nisso, que isso vai acabar em pizza, né? Eu acho que vai ter graves consequências. E eu vou te falar mais, hein? Vou deixar registrado aqui. O Bolsonaro ele vai ser julgado pelo Tribunal de Haia. Não é só o tribunal aqui da Justiça do Brasil, não. O que ele está fazendo é um dano para a humanidade, não é um dano só para o país que a gente vive, não. Você sempre se colocou como um cara progressista, um artista progressista. No episódio do impeachment da ex-presidente Dilma, você estava lá lutando contra o impeachment dela. E agora, numa possível chapa aí do ex-presidente Lula, você decidiu trilhar o caminho do Ciro Gomes, né, que também é de centro-esquerda, mas é um cara mais posicionado ali ao centro. Qual a diferença de Lula para Ciro Gomes para você e por que seguir o caminho do Ciro? Ótima pergunta, Caio. Bom, primeiro eu conheço o Lula, respeito muito o Lula, acredito que o Lula seja uma liderança fundamental para o país, inclusive na construção do diálogo democrático, né? Tudo que aconteceu com o presidente Lula no passado, em 2018, a gente viu que foi uma mobilização golpista. Então, a gente sabe que o Lula não é santo e não existe santo na Terra, né? Então, acho que a gente tem que, em primeiro lugar, deixar bem claro que o Lula é um homem, é um ser humano, é um político competente, mas é um político acima de tudo. Né? Então, é uma pessoa que tem, obviamente, as suas mobilizações, as suas condutas políticas, das quais eu não posso avaliar do ponto de vista de dizer que ele fez ou não alguma coisa, a menos que a justiça faça isso. Então, não é meu papel fazer esse tipo de avaliação. Tanto que eu falo nas críticas que são feitas ao Lula, que eu acho que precisa ser feitas com cuidado, a gente precisa ter bastante embasamento no que a gente vai apontar do que é de fato criticável, né? E durante os governos petistas, a gente teve inúmeros avanços com relação a pautas sociais, e isso é indiscutível. Mas existem outras pautas, como a auditoria da dívida pública, por exemplo, que não foi tocada, a própria questão a questão que envolve a reforma agrária não foi tocado, a forma como foi conduzido pelo petismo e pelo PT, a questão da distribuição de renda foi muito importante, mas não se criou uma consciência de classe, então se criou inúmeros consumidores, mas as pessoas não tiveram a oportunidade de desenvolver uma consciência para saber em que posição da pirâmide social elas estão, mesmo que elas tenham sido, né, movimentadas num lugar que é difícil de você fazer no Brasil. E acho que o Lula já teve a oportunidade dele. Ficou 8 anos no poder, depois passou o poder para Dilma, a Dilma ficou mais 4 anos, depois passou novamente e a Dilma sofreu um golpe. Então eu já conheço a forma como o PT trabalha e acho que o PT fez um bom trabalho em alguns campos, e em outros campos eu acho que eu tenho críticas que são razoáveis, né, em relação a isso. Por exemplo, o PT tinha a oportunidade, por exemplo, de taxar grandes fortunas e não colocou isso em pauta. O PT tinha pautas, de fato, que poderiam incomodar naquela conciliação que foi feita naquele período. E, ok, o Lula talvez tenha aberto mão dessas pautas para poder privilegiar setores populares e de pautas populares que não passariam se ele fosse para cima, né, dessas questões. Então, eu acho que, nesse momento, a minha avaliação é de um projeto. Né? Eu não estou avaliando o Ciro Gomes, político Ciro Gomes, eu estou avaliando o projeto de nacional desenvolvimento que o Ciro Gomes apresentou, que acho, inclusive, precisará ser reeditado nas próximas etapas, porque o Brasil, quando ele fez esse projeto, não tinha passado pela pandemia. Então, todos os políticos vão precisar apresentar projetos para um país destruído após uma pandemia e destruído após um bolsonarismo. Então, você assumir, de certa forma, uma posição no sentido seguinte: eu estou votando no Lula pelas coisas que o Lula fez no passado. Ok, é um direito seu. Se você tem uma gratidão ao Lula, se você tem, de certa forma, uma memória afetiva que te leva a essa posição e a essa defesa, não tenho nenhum
problema em achar que isso é razoável, mas eu preciso primeiro avaliar quais são as questões que nós temos práticas, de ordem prática. E eu preciso avaliar quais são os projetos, quais são as questões que vão ser abordadas, e acho que isso será possível a partir do momento que começarem os debates e que começarem a serem apresentadas essas questões. O Ciro me parece uma pessoa muito inclinada a debater pautas que, por exemplo, o Lula não me parece inclinado a debater, como, por exemplo, a questão da taxação das grandes fortunas, dos lucros e dividendos, né? Eu acho que o Lula vem num processo mais de conciliação e por isso que o Ciro tem um problema sério aí para enfrentar, porque ao mesmo tempo que ele está na centro-esquerda, ele tem pautas econômicas que vão de frente com a direita, né? Então, para fazer essas alianças, ele vai ter que também, de alguma maneira, equalizar. E essa equalização é muito delicada, porque vai mexendo exatamente na base onde ele está querendo movimentar o Brasil, que eu acho que é uma base importante. Então, assim, acredito muito que o projeto dele seja um projeto interessante, acho que vale a pena ser debatido, e eu acho mais prudente e mais producente que a gente se envolva nos debates em relação às ideias do que a gente se envolva em relação aos nomes. Porque enquanto tiver essa briga das pessoas entre nomes, eu acho que a gente não consegue evoluir na pauta. O grande debate que é feito hoje é sempre essa polarização Lula-Bolsonaro. A gente vê que o próprio presidente da República tem uma ação ali no Tribunal Superior Eleitoral que pode, eventualmente, culminar na sua inelegibilidade, né? Nas eleições do ano que vem. Automaticamente, sem o Bolsonaro, o cenário, claro que vai mudar, né? E essa fatia que hoje defende o bolsonarismo de maneira até vendada, vai tentar procurar um candidato que se alinhe um pouco mais nesse campo da direita. Você acha que nesse cenário que possa surgir, sem o Lula, sem o Bolsonaro, perdão, o Lula, o Ciro, esses candidatos mais tendenciosos para a esquerda, eles não podem perder um pouco de espaço? Olha, Caio, a avaliação que eu faço é o seguinte: para quem está, obviamente, inclinado a votar no Lula e defender a posição do Lula e do PT, eu acredito que não há nenhum risco dessas pessoas ficarem, né, perdendo tempo atacando as outras, porque o Lula está no segundo turno. O Lula é um candidato fortíssimo. Ele, aparentemente, por essas pesquisas que estão sendo feitas agora, ele vence todos os candidatos. Ele não tem nenhuma dificuldade de vencer o Bolsonaro e não tem nenhuma dificuldade de vencer os outros candidatos. E ok, agora, dentro de uma avaliação onde o Bolsonaro sai do jogo, né, onde o Bolsonaro é retirado desse campo, a gente vai ter que lidar, e o petismo sabe disso, que vai ter que lidar com uma força que foi criada, e foi criada de forma muito negativa, que é o antipetismo. Porque hoje no Brasil a gente tem duas forças políticas, o antibolsonarismo e o antipetismo, né? E o antipetismo existe ainda. Tem muitas pessoas que não estão nesse debate porque não querem participar dessa disputa de Lula e Bolsonaro. E eu acho que a partir do momento que o Bolsonaro é excluído, vem uma nova variável que vai circular os debates e que pode vir a ser usada, inclusive, e não que eu concorde com isso, tá? Só estou colocando como uma análise da ciência política, e eu posso me colocar nessa posição porque eu estudei ciências políticas, de que essa variável do antipetismo, ela pode fazer com que algum outro candidato se torne mais viável no segundo turno. E isso é o que preocupa, na minha opinião, eu acho, os setores que obviamente estão trabalhando na candidatura do Lula. Enquanto você tem um antibolsonarismo muito forte, se você polariza ele, e eu não estou querendo igualar, fazer nenhuma simetria de Lula e Bolsonaro no campo democrático, estou falando de forças apenas, o antibolsonarismo hoje é muito maior. Né? Então é muito melhor você ir para um segundo turno lidando com a força do antibolsonarismo que você ir para o segundo turno lidando com a força do antipetismo. Agora, Tico, recentemente você veio participar aqui das manifestações dos povos indígenas, né, contra o marco temporal que está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Da onde veio esse clique? Por que você realmente quis usar a sua visibilidade para ajudar nessa luta? Isso foi uma coisa muito curiosa, Caio, porque eu nunca me envolvi nas causas indígenas, nunca tive grande interesse assim de me aprofundar nas causas indígenas, nem nas causas ecológicas, porque sempre que eu olhei para essas pautas, eu via muitos artistas envolvidos, né? Então, sempre nas causas verdes, vamos dizer assim, tinha muito artista envolvido. Por quê? Porque essa causa não polarizava naquela época. Então, esses artistas, de certa forma, usavam a visibilidade para poder fazer um movimento importantíssimo. Jamais vou diminuir a importância desse engajamento,
mas que, por outro lado, também era uma pauta bastante confortável do ponto de vista da posição dos artistas, porque ela não polarizava. Então, todo mundo achava legal defender a natureza, defender as causas indígenas, não tinha briga, não tinha confusão, não tinha conflito nessas redes, né? Vamos colocar assim. Só que o bolsonarismo ele transformou tudo que não é destruição em comunismo, né? Então virou uma coisa que é o seguinte: se você defende os indígenas, você é comunista. Se você defende a demarcação, ou se você é contra a demarcação, na verdade, né, das terras indígenas, da forma como você é colocado o marco temporal, né? O marco temporal é um projeto totalmente equivocado, né? Então, se você é contra o marco temporal, então você se torna um comunista. E tudo vai sendo jogado dessa forma. E aí há um esvaziamento das causas indígenas. Você não vê mais os artistas lá apoiando, você não vê mais os artistas se posicionando, porque os artistas não querem de maneira nenhuma causar qualquer tipo de constrangimento para o seu público, para vir a público e falar: ah, eu estou dividindo, tem gente aqui me criticando, tem gente fazendo hate, etc. Então eu fui chamado numa sala do Clubhouse até, pelo pessoal do marco, que estava debatendo a questão do marco temporal, e aí, como eu já conheço a Sônia Guajajara há muito tempo, eu convidei a Sônia para fazer uma live, para que ela pudesse explicar a respeito do marco temporal, até para que eu pudesse entender do que se tratava. E ela deu uma aula sobre isso e me convidou para ir a Brasília. E eu fui para Brasília, né? Ela me convidou na segunda-feira, na quinta eu estava em Brasília. Na quinta ou na quarta eu estava em Brasília. E aí, cara, eu presenciei algo que mexeu com a minha ancestralidade, que foi aquela formação toda das etnias indígenas juntadas no acampamento, com seus ritos, com seus cânticos, com as suas demandas, com as suas questões, com a minha visão da percepção real daquelas pessoas. E aí, de alguma maneira, eu consegui me engajar nessa luta e comecei a estudar, tanto que estou marcando com algumas tribos para que eu possa visitá-los, né, em seus locais, em seus territórios, e conhecer mais profundamente suas causas. Ô Tico, a sensação que se tem, muito se comenta na verdade, é que toda vez que existe alguma pauta, uma crise muito importante, uma pauta muito importante sendo discutida no país, principalmente ali no judiciário, como é o caso do marco temporal, ou no Congresso, as reformas administrativa e política, o executivo cria uma nova crise, parece que ali para despistar a atenção de todos, né? Como me dizia o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para passar a boiada, né? Você acredita nisso? Como foi a fala recente do ministro da Saúde suspendendo a vacinação de adolescentes? Eu acredito. Eu acho que essa estratégia é uma estratégia que foi adotada pelo Steve Bannon lá com Trump, né? A estratégia de cortina de fumaça. A gente sabe das ligações da família Bolsonaro com o Steve Bannon, né? São bem próximas, inclusive. Só para quem não lembra, o Steve Bannon foi preso nos Estados Unidos, né? E o Trump usou lá o direito dele de perdão presidencial para poder soltar o Steve Bannon. Então, essa estratégia ela é muito eficiente. E eu acho que talvez tenha uma questão aí que você falou muito importante das pautas que precisam ser passadas. E acho que há uma estratégia muito bizarra nessa história toda que a gente precisa avaliar, né? Que é a questão do seguinte: à medida que o Bolsonaro joga essas cortinas de fumaça em cima da pandemia, que é uma discussão fundamental que a gente tem que fazer e tem que enfrentar, né? Por exemplo, a gente vê que a OMS recomenda a vacinação de jovens em vários países sérios estão fazendo essa vacinação. E o ministro Queiroga joga no lixo, né? Toda a reputação dele, toda a história dele dentro do campo da medicina, do campo, enfim, da saúde, para poder defender uma pauta que ela meramente é uma pauta para distrair as pessoas, sim. Porque, como você falou, existem outras questões aí que vão ser votadas que fazem com que se disperse, porque são muitos incêndios. E aí você vai tentando apagar todos esses incêndios e você fica sem forças para focar no que de fato tem que ser focado. Então, veja bem, 2022 está se aproximando. Quanto mais a pandemia demora a ser resolvida, mais a sensação de quando ela for resolvida vai trazer a sensação para a população de que o Bolsonaro, né, conseguiu ainda durante o mandato dele fazer com que ele resolvesse a pandemia. Existe uma coisa que vai acontecer após a pandemia, que é a sensação de relaxamento da população, de alegria, de entusiasmo, de euforia, etc. Então, quanto mais próximo isso estiver da eleição, né, mais isso favorece o Bolsonaro. A economia vai crescer, vai melhorar, não tem como melhorar, porque está no fundo do poço. Então, eu acredito que, assim, para o Centrão, né, por que o Centrão não coloca o impeachment para a pauta? Porque para o Centrão ainda tem essas pautas para serem passadas, essas agendas. E essas agendas são extremamente impopulares.
Então, para ele, quanto mais eles conseguirem passando a boiada, melhor. E para o Bolsonaro, quanto mais ele estende a pandemia para 2022, mais em 2022 a sensação de vitória, vamos dizer assim, das pessoas, de resgate, de conseguimos voltar, de vamos sorrir, as coisas estão bem, graças a Deus, etc., se aproxima dele. Então, ele aumenta o Bolsa Família, ele, entre aspas, resolve a questão da pandemia, né, vacinando mais em 2022, e ele tem essa sensação, obviamente, de que a economia também está voltando. Tudo isso são cartas que podem ser usadas para a eleição dele. Então, eu acredito que, enfim, o jogo é macabro, mas a gente, infelizmente, está lidando com pessoas que não têm menor respeito pela vida. Chico, para a gente dar uma leveza aí na nossa conversa agora, vamos falar um pouquinho de Clubhouse, que é essa plataforma que praticamente você adotou como sua, que está lá frequentemente conversando. A gente, inclusive, se conheceu a partir do Clubhouse, a gente teve maior contato a partir do Clubhouse. Você acredita que o Clubhouse pode ser uma ferramenta importante para justamente levar o debate, para levantar o debate, para contribuir para o processo democrático do ano que vem? Ou você acha que ele ainda precisa de ajustes, sendo que há possibilidade de todos os setores ali expressarem suas opiniões? Ô, Caio, o Clubhouse, para mim, ele é uma estação de rádio, né? É como se eu tivesse a minha própria estação de rádio. Então, eu adoro rádio, eu gosto muito de rádio, gosto do diálogo, gosto da conversa. Então, para mim, é uma plataforma perfeita. Assim, eu não sei se quando a minha turnê voltar, até por uma questão da minha voz mesmo, de preservação da minha voz, eu vou conseguir manter a minha permanência por tanto tempo dentro da plataforma durante todos os dias, mas com certeza eu não vou abandoná-la. Agora, o Clubhouse tem 7 meses só no Brasil. Então, é uma plataforma que está engatinhando. Se você for pensar que o TikTok só agora, nesse ano, no ano passado, abriu um escritório no Brasil e já existe há mais de 5 anos o TikTok, era o Music, né, antes do TikTok. Então, a gente tem que avaliar que é uma plataforma que está ainda na sua gestação, né? Então, assim, talvez nesse momento que a gente esteja vivendo dentro do Clubhouse, é uma maneira da gente enxergar que é viável se usar uma rede social de diálogo para poder criar essas pontes. Se ela vai interferir já em 2022, talvez não. Porque eu me lembro, hoje eu fui olhar minha conta do Instagram e eu vi que eu entrei no Instagram em 2011. Ou seja, tem 10 anos que eu entrei no Instagram. E o Instagram hoje se tornou uma plataforma... Hoje não, há algum tempo já é uma plataforma relevante, mas não foi em 7 meses e nem em 1 ano. Então, eu acho que o Clubhouse é uma plataforma que é promissora. Acho que as pessoas que estão apostando nela nesse momento são pessoas que são visionários, né? E acredito que a gente possa, assim, no futuro, nas próximas eleições, à medida que a plataforma for crescendo, for tendo investimentos de marketing, um escritório aqui no Brasil e um desenvolvimento de criadores e monetização, porque é isso que faz com que as pessoas queiram estar na plataforma também, né? Eu acredito que sim, que no futuro é uma excelente plataforma. Para mim, por exemplo, abriu bilhões de portas. Eu jamais estaria aqui com você hoje, por exemplo, debatendo, conversando, fazendo uma entrevista, se a gente não tivesse se conhecido no Clubhouse, porque a gente teve uma empatia, uma sincronia pelo fato da gente ter dialogado ali dentro, né? Então, assim como você, eu conheci várias outras pessoas muito importantes em campos dos mais diversos, desde do meu campo de atuação artística, do meu campo de atuação política, do meu campo de atuação acadêmica, porque eu também aprendi muito ali com professores, com pessoas que estão ligadas a áreas da academia, como a neurociência, ou a própria psicologia, ou a própria medicina, que são assuntos que eu gosto de ouvir, né? Então, eu acho que é uma plataforma que é como se fosse a sua oportunidade de ter aulas, se você souber quem seguir e com quem se relacionar, você ter aulas gratuitas, né, dentro de um espaço onde você também pode dialogar. Ok, Tico Santa Cruz, pela segunda vez conversando com a gente nesse nosso sofá virtual do Metrópolis. É sempre um prazer recebê-lo e, claro, só para dizer que o canal está sempre aberto para você. Eu que agradeço, quero dar os parabéns aí para o Metrópolis, para você, Caio, para toda a sua equipe, toda a equipe do Metrópolis que faz um trabalho incrível, né? Eu em breve vou receber lá no Clubhouse o Léo Dias, que também é do Metrópolis. Então, quero que você esteja lá no dia também para poder participar da sala, para a gente poder bater um papo com o Léo. E aí inverte, né? Porque aí eu que viro entrevistador. E faz muito bem. Já participei de algumas salas e faz muito bem. Tico, muito obrigado. E você que acompanhou essa conversa boa da gente aqui até agora, também agradeço do fundo do meu coração. É sempre bom ter a sua audiência. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.